Fala pessoal, beleza? Diretamente aqui da Grande Vicentina, trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje o assunto do vídeo é falando a respeito de até mesmo algumas pessoas que perguntaram aí sobre a debicagem, né? O corte do bico das aves, dessas franguinhas aqui. Bom, primeiramente, eu quero dizer que eu não sou muito a favor deste ato, até mesmo porque é um ato de mutilação. Em muitas nações, principalmente na União Europeia, não é permitido fazer isso, em criação de aves caipira, no caso é esse ramo aqui. A não ser que você tenha um problema, que foi o problema que aconteceu aqui comigo, né, o problema de violência entre elas, canibalismo, onde eu tentei de todas as formas estar resolvendo esse problema, mas não teve solução. Implementei aqui o verde a elas aliviaram os 2 dias, mas depois logo começaram a ficar se bicando umas às outras. Coloquei um pouco mais de vitaminas, nutrientes na ração. Coloquei Vitagold na água para desestressar elas. Coloquei um pouco de sal também na água, porque resolve também, não funcionou. E eu acabei perdendo uma ave também, aliás 2 aves, por conta desse problema. Só que não resolveu esses meios que eu tentei. E por conta disso, eu tive que fazer a debicagem nelas. A vantagem da debicagem primeiramente, elas você não vai ter casos de canibalismo no seu plantel. Uma dúvida que muitas pessoas têm é se pelo fato delas estarem com o bico cortado, como vocês estão vendo aqui, vai atrapalhar elas de comer o verde. A resposta é não. Não vai atrapalhar elas de comer o verde. Elas vão consumir o verde, porque o bico ele vai, como vocês podem ver aqui, ele vai ficando modelado de acordo com que elas vão crescendo, ele vai ficando mais duro. Isso vai fazer com que elas consomem o capim, a folha de bananeira, da mesma forma como se elas tivessem o bico normal, tá? Também o desperdício de ração é praticamente zero, porque quando elas têm o bico normal, elas selecionam muito a ração e só ficam catando os grãozinhos maiores do milho, e vão deixando de lado o pozinho da soja, do núcleo, as vitaminas que a gente acrescenta, e vão escolhendo somente o milho. E quando você faz a debicagem, isso não acontece, entendeu? Isso não acontece. Quando você faz a debicagem, elas vão comer a ração por inteiro, não vão selecionar, entendeu? Isso são um dos benefícios, certo? Os benefícios da debicagem. O problema é porque a ave ela não vai ter aquele mesmo sentido dela natural de ter o bico grande, como é na natureza, tá? Essas aves aqui, eu tive esse problema no início, bem no início, quando elas estavam com 21 dias, elas iniciaram com esse problema de canibalismo, e eu me vi obrigado a fazer esse processo, esse procedimento. A debicagem, eu não fiz ela com a máquina, eu fiz ela manual. É o que muitos produtores às vezes não têm condição de comprar máquina, que eu não tive como comprar essa máquina, fazer a debicagem, a máquina profissional. Eu tive que fazer na faca quente, certo? Eu tinha 2 facas aqui, fiz um carvão, peguei o carvão, aqui, coloquei fogo no carvão, e o carvão em brasa, eu fui esquentando a faca e fui fazendo a debicagem, de uma a uma. O problema de às vezes fazer essa debicagem manual, caseira,
É porque às vezes o bico, às vezes a gente acaba errando em algumas debicagens. Como vocês podem ver, essa bem aqui, se vocês observarem bem, ó, não ficou perfeito essa debicagem. Quando que, se pegarmos aqui outra, vamos ver aqui uma diferença. Essa aqui, ó, essa aqui já ficou mais diferente a debicagem, tá? Ó, essa aqui ficou diferente. E pessoal, há 3 tipos de debicagem. Há aqueles que cortam só a ponta do bico, há aqueles que cortam bem no meio do bico, e há a debicagem severa, né? A debicagem severa. Eu fiz aqui logo a debicagem severa, porque já houve casos, eu já tive experiência aqui de fazer a debicagem só cortando só a metade do bico, só no meio, e elas voltaram a apresentar os problemas de canibalismo, tá? Então, desse lote aqui eu resolvi fazer logo o corte severo. Não é muito recomendado, mas é melhor do que você perder ave por conta do canibalismo, tá? E eu fiz isso, e eu tô vendo que nos primeiros dias elas sentiram, porque por conta da dor, é uma mutilação, de qualquer forma elas vão sentir dor, embora seja uma lâmina quente e a gente cauteriza a região do bico, mas elas vão sentir nos primeiros dias, mas depois com o tempo vai ficando normal. No primeiro dia, no segundo dia, a alimentação, o consumo de ração é um pouco diminui, mas depois volta ao normal, tá? Isso é uma coisa, particularmente falando, é algo que eu fiz para me evitar de ter problemas futuros, porque eu já tive lotes aqui de eu perder até 30 aves por conta do canibalismo e por eu não ter feito a debicagem. Eu havia falado para mim mesmo e comentado com algumas pessoas que nesse lote aqui eu iria fazer a debicagem, só que eu iria fazer só com 90 dias, né, antes delas iniciarem a produção. Só que por conta disso, delas virem um pouco estressadas, aí eu tive que fazer logo com 21 dias. Umas eu fiz com 21 dias e outras eu fiz com 30 dias por conta do tempo. Mas o importante é que todas já estão bem cicatrizadas, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, não tem um problema com canibalismo, muito menos com desperdício de ração. Mas é isso, pessoal, explicando esse assunto para vocês. Se você gostou desse vídeo, comenta alguma experiência que você teve aí com relação a isso. Curta aí se você gostou também. E até mais. Até o próximo vídeo.